Boa tarde, turminha da sétima série B, sétimo ano B, né? Aqui é o professor Benedito. Alguns ainda não me viram pessoalmente por causa da pandemia. Eu tô de rei por quê? Por que eu tô de rei? Você vai perguntar para mim. Eu tô de rei porque hoje nós vamos falar de reis. Nós vamos falar de um período da história em que os reis começaram a ter muito poder, assim como o Sua Majestade o professor Benedito. Nós vamos falar da Idade Moderna, período em que os reis se tornaram reis absolutistas. Né? Quando se fala em rei, se lembra muito da Idade Média. Porém, não é na Idade Média que os reis têm um grande poder. Na Idade Média, o poder estava fragmentado, separado, dividido nas mãos de poderosos locais, que eram os senhores feudais, eram senhores feudais. Depois que esse poder vai ser transferido aí para a mão dos reis, na passagem da Idade Média para a Idade Moderna, com a ascensão da burguesia, com as guerras que enfraqueceram os senhores feudais. Então aí quem vai começar a ter poder vai ser os reis que vão concentrar o poder nas suas mãos e vão formar os primeiros reinos unificados. E sabe onde que foram se formados os primeiros reinos unificados? Foi lá na Península Ibérica. Ah, professor, Península Ibérica? Onde que é Península Ibérica? Primeiro, península. Península, lá na geografia, você aprende que é uma parte do continente que avança em direção ao mar. É uma porção do continente que avança em direção do mar. Você já deve ter visto um mapa da Europa, né? Visto como que é a Itália, né? A Itália, ela parece uma bota lá quando você olha no desenho. Aquela bota, aquele formato de bota, a gente chama de península, porque é uma parte do continente que avança em direção ao mar, né? E volta. Né? Nós temos várias penínsulas ali na Europa. Tem a Península Balcânica, tem a Península Itálica, né, que é a Península ali da Bota, e a Península Ibérica ali já no final do Mar Mediterrâneo, próximo ao Oceano, e de frente para o Oceano Atlântico. Então, fica no Mar Mediterrâneo e o Oceano Atlântico. Isso é uma península. E dois países formam ali a Península Ibérica. São eles Portugal e Espanha. Portugal e Espanha são os países ibéricos. Lá, professor, eu sei uma coisa aqui. O Brasil já foi governado por esses dois países ibéricos, né? Quando teve a União Ibérica, exatamente. Né? Quando morreu o rei de Portugal, Dom Sebastião, e aí Portugal não tinha herdeiro, quem acabou assumindo o trono português foi o rei espanhol Felipe. Né? E isso causou até a invasão holandesa aqui no Brasil. Então, sabemos o que é ibérico. Né? Para que nós vamos falar de ibérico? Porque é na Península Ibérica que vão formar as primeiras monarquias. Portugal é a primeira monarquia a se formar no Estado moderno. E por que formou em Portugal? Portugal foi o primeiro país a se unificar e eles conseguiram expulsar os islâmicos que estavam ali na Europa, os mouros, como eles chamavam, os mouros que viviam, que tinham atravessado ali o norte da África, passado o mar Mediterrâneo e conquistado a Península Ibérica. Portugal conseguiu expulsar esses mouros primeiro que a Espanha. Por isso que a gente fala de pioneirismo português. Pioneirismo. O que é pioneirismo, professor? É aquele que vem primeiro. Por exemplo, quando vai colonizar algum lugar, os primeiros a chegarem lá são os pioneiros na colonização daquele local. Então, Portugal é ser pioneira nas grandes navegações. Por quê? Porque para poder fazer essas grandes navegações, precisava ter um apoio do Estado. E somente tendo um Estado unificado e forte, com um rei forte, que você consegue isso. Por isso que Portugal
conseguiu. Então, vamos lá, vamos ver a nossa aula de hoje. Na Península Ibérica, que você sabe agora onde que é, marcada pela presença muçulmana desde a Alta Idade Média, iniciou-se no mercado, no século XI, uma prolongada guerra contra os povos islâmicos, denominado Guerra da Reconquista. Isso aí, já havia dito para vocês aqui na introdução, né? A Península Ibérica tinha sido conquistada pelos muçulmanos. Muçulmano e islâmico são os mesmos povos. As denominações e significados de uma palavra e outra que são um pouco diferentes, mas leva ao mesmo lugar, né? Esses muçulmanos, que eles chamavam de mouros, haviam conquistado a Península Ibérica. Tiveram chance até de conquistar toda a Europa. Você sabia disso? Nós estudamos, quem estudou direitinho lá antes, no sexto ano, vai ver, quando fala de Idade Média, que a Europa quase foi toda conquistada por esses muçulmanos. Só não foi conquistada por quê? Porque numa batalha chamada Batalha de Poitiers, né, um camarada chamado Carlos de Martel conseguiu vencer. Carlos de Martel recebeu esse nome de martelo, realmente porque ele era muito forte e ele venceu os mouros, impedindo que eles avançassem e conquistassem toda a Europa. Aí Carlos de Martel ficou chamado pelos reis de o protetor da cristandade europeia ocidental. Muito bem, vamos lá. Então, eles foram Carlos de Martel, mas permaneceram ali na Península Ibérica. E aí e formaram califados ali na Península Ibérica. Quando eu falo Península Ibérica, eu estou falando de Espanha e Portugal. Conquistaram a região ali e depois veio a Guerra da Reconquista, que a gente viu aqui, que aí conseguiram expulsar os muçulmanos dali. E aí é após essa expulsão dos muçulmanos que nós vamos ter a formação das monarquias aí nessa região. E ajudou bastante essa guerra, porque quando tem uma guerra, o povo fica unido, sabia? Quando tem um momento ruim na sua vida, a família não fica mais unida? Exatamente. O povo, em geral, é assim também. Se tem um outro povo tentando te conquistar, te dominar, né? Esse povo fica mais unidos para lutar contra esse inimigo externo. E foi isso que aconteceu. E isso ajuda na formação dessas monarquias. E o rei que consegue vencer esse inimigo fica, ó, com a bola cheia. Os reinos de Leão, Castela, Navarra e Aragão foram progressivamente tomando território árabes em direção ao sul. Quando fala nesses reinos aí, esses reinos, vários reinos, era exatamente isso. Eles não eram unificados, eram divididos em vários reinos, né? Apesar da Espanha ser um país pequenininho ali, olha só quantos reinos que tinham ali, né? Castela, Aragão, Navarra, Leão, né? E é só no casamento de Isabela de Castela e Fernando de Aragão que a Espanha vai unificar, vai ter um rei só. Um casamento por amor? Não, não foi por amor, não. Não foi por amor. Foi por negócio. Vamos unir aqui as nossas famílias e vamos dominar a Espanha. Foi assim que aconteceu. E até hoje, né, eles têm esse sentimento de nação separado ali, alguma parte da Espanha, né? Por exemplo, a Catalunha, que fica mais a leste ali na Espanha, próximo da França, ela tem um sentimento de separação da Espanha, porque eles sentem que eles são outra nação. E até são, né? A nação importa o sentimento daquele povo. Então eles não se sentem espanhóis, eles se sentem catalões, por isso eles querem separar. Então, olha só,
aqui você entende que eles não eram um povo só desde sempre, eles eram separados, divididos, né? E aí que vai se formando essas nações, né? Lembra, você não pode esquecer que a presença árabe foi extremamente importante para unir esses povos, para unir a Península Ibérica num motivo comum, que é expulsar esse inimigo externo. Com a preponderância do Reino de Castela e do casamento entre Fernando de Aragão e Isabel, Isabela, né? Isabel de Castela, ocorreu a unificação de todos os territórios, dando origem ao Reino da Espanha. Após uma série de conflitos contra o Reino de Castela e da continuidade da guerra contra os muçulmanos, Alonso Henrique proclamou-se em 1140 rei de Portugal. Deixa eu explicar para vocês como funciona. Então, Portugal não era um país, era um condado, vamos dizer ali, do Reino da Espanha. E quando teve a unificação, Afonso Henrique não aceitou. Ele era rei? Não, ele era um conde ali de Portugalase, né? E conseguiu ali, né, também se unificar aquela porção ali do continente da península que era contra o domínio do Castela e Aragão, e aí, vencendo a guerra, ele se proclama rei de Portugal. E aí, então, em 1140, nasce o Estado português. Portugal, né, já está unificado, mas as guerras na Espanha continuam. Por isso que a gente diz que Portugal foi o primeiro reino moderno. O rei de Portugal, que mantinha forte controle sobre a Dombreza e suas propriedades, ganhou força econômica com o desvio das rotas continentais para o Mediterrâneo a partir do século XIV, como consequência da Guerra dos 100 Anos. A cidade de Lisboa converteu-se num importante ponto comercial. É bastante lucrativo quando a sua cidade é um ponto comercial, quando todo mundo tem que passar ali para fazer comércio. Então, isso ajudou bastante o rei de Portugal. Quem? Afonso. Conseguiu vencer quem? Isabel de Castela e Fernando de Aragão, que haviam ali unificado e formado o reino da Espanha e queriam que Portugal também pertencesse ao reino da Espanha. Mas ele bateu o pé e formou o reino de Portugal. E por isso nós temos até hoje ali na Península Ibérica, Portugal e Espanha. Em 1385, a ascensão de Dom João de Áviles ao trono com o apoio de mercadores de Lisboa encerrou a dinastia de Borgonha e inaugurou um período de expansão portuguesa. Então, dinastia é uma sequência de reis de uma mesma família. Ou seja, a família de Benedito Júnior domina a Várzea Grande. Os Silva seria a dinastia Silva. Se alguém viesse tomar o poder, iniciaria uma nova dinastia. Então, dinastia é a sequência de reis de uma mesma família. Né? Pode até sair ali da família, mas seja próximo àquele grupo e que está no poder. Então, o que acontece aqui Dom João acaba vencendo uma guerra com o apoio aí dos mercadores e acaba se tornando o rei. Então, encerra a dinastia dos Borgonha e inicia a dinastia de Aves. E aí Portugal começa a sua expansão, porque aí Portugal não tem mais guerra, ela está unificada. Então, com o rei Dom João, começa a expansão portuguesa, começa ali o processo das grandes navegações e a conquista aí
de um grande império ultramarino que Portugal conseguiu. Entre eles, quem? Brasil. O Brasil fazia parte do Império Ultramarino Português, né? Tem 7 lugares no mundo que a língua oficial é a língua portuguesa. Certamente porque foram colônias de Portugal, né? Se você for em Angola, eles vão falar português. Que eles gostam? Não, porque eles foram colônia de Portugal, então eles falam português. Assim como nós aqui no Brasil falamos português, mas não o português de Portugal, mas o nosso português que não é brasileiro, é português brasileiro, né? Não existe língua brasileira. Nós falamos português do Brasil, né? Que é um pouco diferente de Portugal, né? Então, fica por aqui. Até as nossas próximas aulas. Um beijo no coração. Fique com Deus. Cuide-se bem. Um abraço do Rei Benedito Júnior. Tchau, tchau.